Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais essa doutrinária. Boa noite, Sheila. Passo a palavra para ti. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria mais essa noite de trabalho no Centro de Educação Espírita Boa Nova. Nesse momento ainda do modo remoto, mas com os nossos corações conectados da mesma forma. E essa é uma noite muito especial, porque estaremos recebendo o nosso querido amigo José Pinato, praticamente um trabalhador também do Boa Nova, embora ele venha lá da cidade de São Pedro do Sul, da Sociedade Espírita Viana de Carvalho. Mas antes de convidá-lo, né, integrar aqui conosco na sala, a gente gosta sempre de chamar a atenção das atividades que seguem em andamento no Boa Nova, como eu já mencionei, de forma remota. Então, convidamos todos e todas para as segundas-feiras, às 20 horas, participarem do nosso estudo da doutrina espírita, nas nossas salas virtuais, que vocês podem ter acesso e está passando aí embaixo no videozinho, mas também vocês podem, a partir das redes sociais, como Facebook e Instagram, buscar lá o endereço. Também estão abertas as nossas portas virtuais para o atendimento fraterno, para aqueles que dele necessitarem. E também nós seguimos com a evangelização infanto-juvenil, na qual os pais que desejarem poderão buscar e inscrever os seus filhos. As atividades do AFA, nosso departamento da família, também disponibiliza para quem desejar as instruções iniciais para o Evangelho no Lar, tão importante, tão relevante, sobretudo nesse momento atual. Então, para nós fazermos uma conexão maior, melhor, eu vou convidar aqueles que desejarem para fechar seus olhos físicos e eu farei a leitura de uma prece que particularmente a mim toca bastante, de uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Maria Dolores. Então, agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores entre lamentações, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir com o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que me te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Que assim seja. Então eu convido nosso amigo querido, José Otávio Pinato, como eu já mencionei, vem lá da cidade de São Pedro do Sul, sempre uma alegria, Pinato. Que bom, né? Fazes, que bom. Fazes parte já da nossa trajetória aí de Boa Nova. Sim. E hoje, então, vem falar aí sobre algumas reflexões das, pelo menos 10, 15 vezes, né, que o senhor já leu a obra, então, no rumo do mundo de regeneração, né, ditado, então, pelo Filomeno de Miranda. E a gente aqui, super ansiosos e esperando que o senhor não nos dê spoiler do livro, né?
Senão Não, tem gente que diz não. que vai derrubar a rede aí, Vinagre. Não, tem que comprar o livro, A Mansão do Caminho precisa também. Há a questão filosófica, né, espiritual, mas nós também temos que ajudar a Mansão do Caminho, que baixou bastante a sua economia, vamos dizer assim, em função da pandemia. Então, quem compra se auxilia e auxilia a Mansão do Caminho, né? Então, vai ser muito, muito legal, porque é uma conversa, é uma reflexão, nada demais. Né? Podemos começar. Claro, por favor. Não, tu que fala. Não, a sala virtual é toda sua. Estamos Tá bom, aqui e ouvindo, por favor, tá fique bem à certo. vontade. Tá bom. Qualquer coisa, interrompe, me avisa aqui. Eu já vou avisando que eu tenho um cachorro espírita, uma cachorra, e que ela, às vezes, né, a gente tirou ela, mas ela volta. Mas já tem gente para segurar ela caso ela queira uma comunicação mediúnica aqui, né? Vamos brincar um pouco. Então, vamos começar, vamos falar um pouco. Uma boa noite. Obrigado, de coração. Em primeiro lugar, o carinho especial para esse pessoal do Boa Nova. Me é muito caro todas essas situações vividas com o Boa Nova. Então, eu queria deixar assim, um abraço carinhoso, até porque eu tenho parentes aí, então tem uma série de situações, pessoas de muito tempo conhecidas. Então, tu tens razão quando diz que eu sou já patrimônio dessa casa. Vamos brincar um pouco. Sim, sou afetivo, amoroso, carinho, uma coisa assim muito especial para mim, o Boa Nova. Então, vamos começar falando a seguinte situação. André Luiz inaugura, há muitos anos atrás, mais de 70 anos atrás, uma linguagem, um estilo de escrita no movimento espírita que se tornou famoso, que é aqueles livros onde eles se juntam na espiritualidade e vão auxiliar os grupos mediúnicos, os trabalhos nas casas e tal. Mais tarde, Manuel Filomeno Miranda começa a trabalhar a questão obsessiva. Ele tem muitos livros sobre obsessão, e que eu fico até impressionado quando eu converso com alguns espíritas e que não conhecem Manuel Filomeno Miranda. Às vezes são trabalhadores médiums que trabalham com obsessão nas reuniões mediúnicas e não conhecem os livros sobre obsessão, né, do Manuel Filomeno Miranda, que são verdadeiras joias, coisas assim. A gente aprende um monte. Nós, no grupo onde eu estudei, lá no Pitã, eu fui trabalhador do Pitã por muitos anos, nós estudamos muitas obras no grupo de quarta-feira, de desobsessão, nas obras do nosso Manuel Filomeno Miranda, pela riqueza de detalhes, de vivência, de deixar assim, não deixar nenhum assunto para depois. Então, eu sou fã, eu sou o sujeito que admiro Manuel Filomeno Miranda. E na psicografia do nosso Divaldo, a fidelidade que a gente sempre vai acreditar, ou creditar também ao nosso querido Divaldo, né? A sua fidelidade ao autor espiritual. Então, isso para nós é uma obra, não todas as outras, mas vamos dizer, eu estou falando aqui do nosso Manuel Filomeno Miranda. Então, só que a partir de um determinado momento, Manuel Filomeno Miranda, ele trata sobre obsessão, mas de uma forma diferenciada. Foi quando ele começou a falar sobre a nova era de regeneração, a nova transformação.
e ele lança um livro, né, Transição Planetária, mostrando o tsunami, né, lá da parte oriental, explicando as reencarnações dos índigos, né, e depois um trabalho mediúnico numa sociedade espírita. Claro, com riquezas de detalhes. Transição Planetária, de novo, nos surpreendeu pela maneira com que ele trata assuntos como índicos, que a gente, às vezes, o pessoal não gosta muito de falar no meio espírita, e está aí, é uma obra espírita a nos explicar quem são esses nossos irmãos. Depois ele apresenta Amanhecer de uma Nova Era, onde ele mostra que a espiritualidade inferior, esses irmãos que não conhecem o que é o amor, que só trabalham com ódio, eles elegeram a doutrina espírita para o objetivo de destruir o nome de Jesus. Eles têm dito, hoje eu li de novo aqui, né, terminar na face da terra com esse nome, que é Jesus. Eles estão já naquela época, né, as influências espirituais aos dirigentes espíritas. Então, não é preocupação com a religião, todas as religiões têm a sua verdade e o seu valor. Mas ele diz ali, né, o Manuel Filomeno Miranda, que os espíritos se falam, eu li isso hoje de novo, né, que a espiritismo vem trazer uma nova maneira de se ver a transição que está acontecendo na Terra, sob uma forma global, não é o espírita que está se transformando, é quem tem amor no coração. Então, Amanhecer de uma Nova Era mostra para nós a proteção espiritual. Francisco de Assis vem trabalhar diretamente numa sociedade espírita para destruir as más intenções e mostrando que ninguém está desprotegido. No terceiro livro do Manuel Filomeno de Miranda, Perturbações Espirituais, ele repete o estilo do livro anterior, só que mostrando outra maneira de se ver a questão das influências espirituais nos dirigentes espíritas. Então, são escolhidos irmãos que, pela capacidade laborativa, pela capacidade doutrinária, pela capacidade do trabalho, pelo valor moral, são investidos sobre as suas famílias, sobre a sua conduta, e fazendo com que o escândalo, o ridículo, aquilo que todo mundo não quer nesse momento, e aconteça para denegrir a doutrina espírita. Esse livro é muito importante, mostra as defesas, né, que devem ser feitas e que, mais uma vez, a gente percebe os nossos espíritos queridos, protetores, estão sempre nos ajudando. O que nós precisamos é entrar em contato com essa realidade espiritual boa, de trabalho, de moral, né, do evangelho, da doutrina espírita. E aí vem a pandemia, um ano já. O ano passado, os espíritos decidem, com o Manuel Filomeno de Miranda, fazer um livro mostrando o trabalho durante a pandemia. Então, esse trabalho mostrou para todos nós que já lemos e refletimos, o quanto nós precisamos, como espíritas, estarmos tranquilos nesse momento. Tranquilo não significa que a gente não esteja com o nosso coração doendo pelas situações de dor que se acontecem. Mas vamos lá, expiações coletivas, vamos ler, né? Vamos ler no nosso
conteúdo doutrinário para entender que as expiações coletivas são fruto da nossa dificuldade de entender o amor, o perdão, o entendimento. Então, essa pandemia, como diz o Divaldo, né, era para ser uma guerra nuclear. Era para ser... O planeta estava chegando a um ponto de ódio que haveria uma guerra nuclear extremamente devastadora, de muita dor, todo o planeta, porque haveria bombas nucleares por todo o planeta, dores físicas e dores morais, de alguma forma, mas graças a um trabalho que já vem sendo feito, né, desde Jesus, a doutrina espírita, as modificações, esse momento que houve o século passado, de amor, de entendimento, as pessoas começando a olhar o trabalho do bem, a caridade, a dar importância à família, ao trabalho voluntário, o atendimento fraterno, o atendimento na mesa mediúnica às criaturas com problemas espirituais. Então, nesse momento, nós estamos tendo uma pandemia que é pequena perto do que se preparava para a humanidade. Então, nós estamos realmente com dificuldades. Quem não tem o conhecimento espírita tem dificuldade. Nós temos que ter paciência com aqueles que estão revoltados com a pandemia. Não, tem gente que anda duvidando de Deus, duvidando de algumas coisas. Nós, espíritas, às vezes enxergamos a conversa, alguma coisa. Pois é, mas tu vê que barbaridade, mas só um pouquinho. Nós estamos colhendo o que plantamos. Não é? Então, alguns, como no tsunami lá foi 300 mil, né? Nós agora já estamos muito mais, mas era uma situação necessária. E até o próprio Divaldo e o Haroldo Dias Dutra, e nós, então, estamos falando a partir de alguns vídeos que a gente viu, que estes espíritos, e nesse livro do Manuel Filomeno Miranda, que nós vamos daqui a pouco chegar nele, nós precisamos entender que esse é o momento do espírita demonstrar sua fé raciocinada. Se nós começarmos a entrar em desânimo, desespero, com medo de morrer, e os espíritos têm dito, Divaldo tem falado isso, a maioria desses espíritos que estão desencarnando já estão trabalhando no bem. Não são espíritos que estão, todos, alguns sim, que estão indo para o planeta Chupão, que estão indo, nós vamos ver agora como está acontecendo pelo livro. Eu não vou falar no livro demais, né, para ninguém deixar de ler, até porque o livro é belíssimo, ele tem que ser lido nas suas entrelinhas, eu fico enlouquecido cada vez que eu vou ler de novo, né, por tudo, eu gostaria que todo mundo pudesse ter essa chance. Então, nós estamos agora num momento de transição planetária para o amor, para o bem. Ninguém fica no atraso todo o tempo. Então, muitos de nós estamos reagindo, estamos desenvolvendo dentro de nós a regeneração, né? a reforma íntima, que a gente tanto fala, né? E lembrando da ação e reação, do livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio. Então, agora é a hora de usar o livre-arbítrio raciocinado, por uma fé raciocinada, por uma fé entendida que Deus é amor e que nós somos seus filhos e que, portanto, se nós usarmos as leis, está lá no Livro dos Espíritos, onde estão as leis de Deus? Resposta dos Espíritos. Na consciência.
Então, e o que é a consciência? Está no Livro dos Espíritos. É um pensamento oculto nosso. Então, essa consciência precisa ser estimulada, precisa ser usada para uma reflexão sadia desse momento. Que cada um de nós está no lugar onde deve, ninguém vai desencarnar sem merecimento, sem a hora. Ah, mas meu pai, se não fosse agora, vai ser depois, ou vocês acham que a gente não desencarna? Tem gente que vai por espiritismo, às vezes pensando que lá a gente tem uma série de vantagens. Não tem, pelo contrário. Tu entra para a doutrina espírita, os espíritos obsessores, eles fazem um carnaval na vida da gente. Tem gente que reclama, eu adoro isso, porque a pessoa diz, Binota, eu vim para o espiritismo e agora lá em casa virou um inferno, porque os espíritos não gostam que tu comece a reforma íntima, que tu comece a ter paciência com o familiar. Eles vão entregar o ouro para o bandido? Não, eles ficam ali, vamos incomodar ele para ver. Então, nós temos que mostrar aquilo que a gente aprende na doutrina, a fé raciocinada, caridade, que é o amor em movimento, né? A caridade consigo mesmo, a caridade com o próximo. Então, esse momento é um momento extremamente importante de modificação do planeta. A gente sabe, né, dos vários lugares onde a gente lê, né, que fazem mais de 1000 anos que estamos recebendo a luz famosa, aquela dos fótons, né, que é a luz fria, que é uma vibração diferente que está chegando nos átomos subatômicos, no nosso interno atômico, que nós estamos mudando, porque nós estamos modificando as vibrações do planeta inteiro. É lá de Alcione que essa luz vem e vai ficar mais 1000 anos até que nós nos acostumemos a essas modificações. Por isso, os médiums mais sensíveis, às vezes sentem, médium não precisa, eu não estou falando de médium aqui, aquele que trabalha na mesa mediúnica, médiums de uma forma, todos somos médiums, mas os mais sensíveis sente dor de cabeça, preguiça, sente tontura, ficam amuados, às vezes até um pouco, porque essa luz fria, os fótons, eles modificam o padrão vibratório do átomo, aqui, meu átomo que está aqui, em qualquer lugar. Né? Então, nós temos que nos acostumando a um planeta de amor, de regeneração, onde o mal não vai ter guarida. Vai ficar difícil de se fazer o mal. Então, nós temos que começar a nos conectar com o bem. Por isso, Divaldo Pereira Franco, no rumo do mundo de regeneração. Manuel Filomeno de Miranda. Livrinho joia. Vocês me desculpem, mas eu vou falar 3 assuntos aqui sem que vocês possam ter chance de não ler o livro. O que eu captei nesse livro que eu tenho lido várias vezes? Tem um monte de coisa. A primeira, que é o primeiro momento, a gente vê o Manuel Filomeno de Miranda trabalhando com Spinelli, Francisco Spinelli, que foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, espírito de escola, de trabalho, coordena um dos grupos com outros espíritos. Eurípides Barçanufo, que é o espírito também trabalhador, e milhares de outros espíritos que foram convocados para esse momento, né, do início desse milênio, para essa nova renovação. E aí eles trabalham em equipe.
além dos trabalhadores, eles trabalham num hospital espírita, onde trabalham com Covid, então esse grupo vai ajudar os espíritos protetores do hospital, porque a carga emocional, vibracional, de obsessores que chegam querendo, né, o sofrimento da pessoa é muito grande. Então, cada lugar, cada hospital, cada UPA, cada pronto-socorro que já tinha os seus protetores, recebem neste início de milênio um reforço espiritual. Estão convocados milhões de espíritos para esse trabalho. Cada equipe em cada lugar trabalhando de uma forma extra, de um plus. Então, o que eu queria que vocês pudessem entender no início do livro é a maravilha de ver como é trabalhar em equipe, como nós precisamos trabalhar em equipe, como nós precisamos coordenar. Então, o Manuel Filomeno Miranda vai descrevendo as atividades que são feitas, principalmente usando os especialistas. Tem um que ali é especialista em passe magnético, em espírito, né? Ele é o cara que entende tudo do magnetismo. Então, quando o espírito está zoantropia, né? Está perispírito transformado em lobo, em cobra, em urso, que fala ali, né? Eles precisam de uma magnetização extremamente forte e interessante. E eles têm os especialistas. Então, cada grupo atuando além dos grupos espirituais de cada lugar. Cada casa tem, lugares de saúde, no caso. Então, e de atendimento. Então, eu queria que vocês pudessem ver a maravilha que é o trabalho de equipe, que é o que nós precisamos manter nesse momento de pandemia, esse trabalho de equipe online. Me perdão, mas vocês verem que eu falo, me empolgo, né? E aí a coitada da garganta se vira. Mas não hace nada. Vamos lá. Primeiro passo desse livro, mostrando a sintonia, a convergência de vibrações. E isto me parece que nós precisamos ter sempre nos reencarnados também. Porque o trabalho, você sabe, lá no espiritual, você dorme à noite, tem uma médium lá chamada Malvina, que é muito interessante a história dela. Ela, em desdobramento à noite, vai trabalhar lá no hospital esse. E ela recebe espírito desdobrada, né? Vejam, coisa maravilhosa. Então, vocês podem continuar trabalhando. Hoje de noite, todo mundo deita, dorme, dá uma rezadinha e vai trabalhar. Né? Por quê? Porque é uma necessidade. Então, nós precisamos também estar sintonizados. E aqui é o trabalho de cada casa espírita, de cada lugar onde tem uma atividade mediúnica espiritual, né? Do bem, do amor, qualquer religião. Né? Possamos estar unidos nesse momento. O que a gente lê no livro é aquilo que a gente já sabe, mas esse livro traz bastante claro: a sombra não brinca em serviço. O que eles fazem é verdadeiros desastres espirituais nas nossas cabeças. Né? Então, nós temos que ter cuidado. Esse não é o momento do espírita tibutear, de dúvida. Essa é a fé, lutar dentro desse. Eu não estou falando que é fácil, pessoal. Não estou falando que é fácil, estou dizendo que a gente tem que lutar. Se entregar agora, né, é complicado. Aí vem aquela ideia assim, mas tu vê, porque não sei o quê, porque, meu Deus, que é isso?
Tu mora numa casa, vai capinar. Está muito preocupado, vai capinar. Vai lavar louça, vai varrer. Né? Pega um livro, quem sabe um livro. Né? O livro dos Espíritos é muito importante, o Evangelho também, mas o livro dos Espíritos, tem gente que nunca leu a Gênesis, tem gente que não sabe nem o céu e o inferno, tu vai ler, né? Tenta achar, tem a livraria do Lar de Joaquina, né? A livraria das casas espíritas, dá uma telefonada, vê, né? Dá uma lida, tá? Passar o dia lendo, não, porque muitos estão trabalhando e tal, mas quando começam os pensamentos, pode ter certeza que os espíritos que não gostam de Jesus estão te pedindo para te desistir. E nós temos que estar em equipe, como mostra a primeira parte do livro. Então vamos lá, o relógio é uma coisa impressionante. A segunda parte também é um trabalho. Eu gostaria que vocês pudessem lembrar quando lerem. Numa mesma noite, em todo o planeta, se reuniram em cima dos países e regiões os mais evoluídos espíritos de cada país, de cada lugar. Ismael, no Brasil. Foram para a Amazônia milhares de espíritos para decidirem em assembleia uma nova maneira de trabalhar. Todos que foram lá estavam impressionados com as defesas que estavam acontecendo. Em todo o planeta, na África, na Ásia, todos em conjunto, com um comando. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos sob o comando de Jesus, de espíritos de escola que estão reencarnados já. Jesus, não vamos. Estou falando de espíritos que ajudaram a Jesus a vinda na Terra. Estão aqui os índicos, cristais, os espíritos bons que já estão reencarnando, nos mostrando essa gurizada tranquila no trabalho. Então é esse momento que o Manuel Filomeno Miranda, coordenados pelo nosso Francisco Spinelli e o Eurípides, eles têm uma tarefa. Então vocês vão ler no capítulo 11, tá? Não vão lá no 11, porque não vale a pena, mas deve lembrar do 11, que se chama Os Justiceiros, que são esses espíritos extremamente coordenados pelo mal, que querem fazer a justiça para terminar com Jesus na Terra. Depois, esses justiceiros, eles criaram em todo o planeta cidades da justiça, que é o capítulo 15, se não me engano. Eu não vou ler. 15, tá? Cidade da Justiça. O 11 é justiceiro, depois seguem algumas coisas. Cidade da Justiça. Essas cidades, o Manuel fala ali, que era um lugar pantanoso, muito feio, e que havia umas furnas lá, perto do mar, do mangue, perto de cadeias, de montanhas, onde esses espíritos do mal construíram uma cidade vibracional, espiritual, extremamente negativa. Um horror à vibração. Pestilosas, os nomes que o Manuel Filomeno dá para o que se vê ali é um horror, que nós já tínhamos lido lá naquele livro do André Luiz, Libertação. Aqueles irmãos junto ao charco da lama, né, revestidos, enlouquecidos, e estes justiceiros comandando esse lugar. E vejam, no primeiro livro do André Luiz que a gente lê, o coordenador das trevas dizia: nós estamos trabalhando em nome de Jesus.
já que Jesus não pode castigar, nos permitiu castigar em nome dele. Olha a inteligência dessa turma. A gente acha que o mal é burro. Os inteligentes, os magos, essa turma vem para terminar com as questões com Jesus. Claro que não estão conseguindo, mas precisa que o bem também se dê um jeito. E vejam o que acontece. Um grupo consegue entrar nesse lugar, protegidos, né? E que eles vão lá conversar com o coordenador das trevas para dizer para eles, isso foi o Eurípides Barçanufo, eu acho que foi, ou o Francisco, não importa, o que estava coordenando esse grupo, foi lá para dar uma chance, dizer, olha, nós estamos aqui em nome de Jesus da nova era e tal. Os caras mandaram longe e vão embora, não queremos saber. Né? Eles voltaram e havia uma equipe de Santa Isabel de Portugal, coordenando uma quantidade de espíritos que, quando estavam saindo, atiravam redes magnéticas que captavam espíritos sinceros no seu arrependimento. E esses espíritos eram levados já com padiolas, com ônibus, ele fala ali, já tinham veículos que iam levar eles para lugares de refazimento. E aqueles que estavam pedindo socorro, mas não estavam arrependidos de coração, não conseguiam se grudar na rede e voltavam para o charco para o devido momento de arrependimento. Então, foi retirados milhares de espíritos dessa forma. E, para finalizar, os espíritos engenheiros espirituais já tinham anotado como era aquela cidade da justiça, e enquanto havia esse trabalho de ir lá avisar o coordenador, de ser retirados os espíritos que estavam arrependidos, eles começaram a arrancar essa cidade dali. Vibração negativa, extrema. Mas eles, junto com espíritos decididos a ajudar esse momento da Terra, estavam retirando. E não foi uma, são milhares de cidades da justiça que foram retiradas para o planeta primitivo, para aqueles lugares onde já a gente sabe que vão os mais recalcitrados, que vão passar um tempo, depois voltam na medida que se arrepende, que trabalham em função da sua evolução. Então, não é uma brincadeira esse momento. Nós espíritas precisamos nos dar conta o quanto a gente tem que ter cuidado com a nossa mente, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Quando a gente começa a baixar a vibração, entra a turma para piorar, para aumentar, nós não podemos deixar. Então é preciso que nós tenhamos a certeza, não ficar apavorado com isso. Eu estou falando aqui porque eu acho que a gente precisa também entender que o mal não brinca. O mal, ele se organiza e vê, ele nos conhece as nossas brechas, né, vibracionais. E nós vemos no livro, vocês vão ler, né, brechas de milhares de anos, de 300 anos atrás, que aconteceu, as traições, os problemas, que agora afloram. E esses irmãos chegam aqui, pegam lá teu chipzinho e começam. Tu fez, porque tu isso, porque tu aquilo. E aí a gente começa a recordar coisas que nem lembra. Então, a vibração positiva. Calma. Vamos cooperar com Jesus. E é isso que o final nos mostra, né? Quando fala na consciência,
na iluminação das consciências, tem um capítulo que nos permite ver que nós precisamos carregar dentro de nós as coisas boas que a doutrina espírita tem nos dado e fazer desse conteúdo teórico algo que seja do nosso comportamento, que nós possamos começar a nos comportar moralmente melhor, que comecemos a desenvolver a caridade física, da fome, matar a fome do nosso irmão. Agora vem o inverno, dá um abrigo para ele, mas quem sabe também nos preparemos para dar uma vibração de amor, para dar uma explicação de que ele é filho de Deus, que ele é nosso irmão, que nós vamos orar por ele, que nós vamos vibrar por ele. Quantas pessoas precisando disso? Então, nesse momento, né, Manuel Filomeno Miranda nos deixa bem claro a importância desta iluminação de consciência. E ela se faz quando o conteúdo doutrinário do Espiritismo se junta à ação, ao fazer. E isso pode ser feito na pandemia. Nós podemos doar coisas na pandemia, nós podemos ajudar, nós podemos fazer uma série de coisas na pandemia. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade planetária. Cada um pode ser um grão de areia, que sozinho pode não ter valor, mas quando colocados uns com os outros, pode afundar o navio. Porque o conjunto de cada grão somos nós. E quando nós estivermos unidos no amor, entendermos o amor universal de Deus, nós começamos a fazer aquilo que Jesus nos propôs há 2000 anos mais materialmente. Por isso, ao ler o livro, leia com calma, anote, risque, não há problema. Cada um de nós possamos aproveitar esse momento. Então, vamos orar, encerrando essa nossa reflexão, como foi dito. Vamos pedir aos nossos amigos espirituais e aqui vamos individualizar nosso pedido, lembrando do nosso querido Sepete Araju. Esse espírito que cuida do Rio Grande do Sul com a sua pleiade de espíritos indígenas. Sepete Araju, querido amigo, ajuda-nos a vencer a nós mesmos. Ajuda-nos a nos perdoar, sim, querido amigo, para que possamos olhar para frente e ver como tu viste um dia que aquelas guerras não eram o melhor, mas era o que se colocava na tua frente. E quando tu nos disseste, através de um livro tão belo, Sepete Araju, escrito com a nossa Beth Barbieri, nos mostrou quanto precisamos superar as nossas dificuldades individuais para olhar para as estrelas, para o sol, que é Jesus. Muito obrigado, espíritos queridos, protetores do Boa Nova, protetores da nossa região. Muito obrigado. Que assim seja. Muito obrigado, Sobinato, em nome do Boa Nova, mais uma vez agradecendo pelas suas palavras sempre tão significativas, por essas provocações, reflexões. De coração, a gente agradece mais uma vez e conte sempre com as portas abertas para
trazer Certo. esses alentos para nós. Muito obrigado. Tá bem? A todos. Também. Que bom. Agora tem que encerrar aqui. Estou encerrando aqui. Essa gravação ficará disponível no Facebook e a partir de amanhã também no YouTube. Boa noite a todos.